Atenção, emissoras da Salt Cover. 5 segundos para o próximo programa. Brasília urgente. Existe Brasília de 4 portas. Em São Paulo, pombos protestam contra a lei Cidade Límpida. Super-Homem recebe advertência do Sindacta 3 para pedir autorização antes de sobrevoar o Brasil. O personagem mais famoso do universo está mudando de visual e nós vamos ficar parados? Agora, no Jornal Nacional. As lendas podem mudar de visual como se nada tivesse acontecido, pois é o que está acontecendo com a Lenda das Lendas, o rato dos quadrinhos e desenhos animados que diverte o mundo há mais de 250 anos. Ele mesmo, Ziquezira, que foi criado como um filho pelo próprio Walter Disney. Ele pode estar mudando de aparência. Quem conta é o nosso correspondente em Londres, Renato Rachado. A diversão dos últimos 9 papas, dos últimos 15 presidentes dos Estados Unidos e dos últimos 5 reis da Inglaterra. O único rato que pôs Margaret Thatcher para correr. Nenhum outro personagem conseguiu ser tão famoso quanto Ziquezira, o rato de 4 orelhas criado como um filho por Walter Disney e seus descendentes. Mas, para a surpresa de muitos, foi noticiado pelo jornal The Old York Times que Zeke estaria mudando de aparência para se tornar mais simpático e adequado à realidade dos tempos atuais. Como? Se daqui a 25 anos as pessoas justamente sentirão saudade da nossa época. O que interessa é que esta semana Walter Disney III está em Londres e com ele as respostas para muitas das nossas perguntas. O Sr. Disney mora originalmente aqui, não, é muito raro ele sair de lá. Talvez ele saísse mais se ele morasse em Curitiba. Mr. Disney, why? Because you're not. Sr. Disney, por que Ziquezira está mudando de aparência? Ele está mudando, mas as mudanças são sempre para melhor. A Corporação Disney é mestre em mudanças radicais e para melhor, muito mais do que esses programas novos da sua emissora. Quem inventou a nova aparência de Ziquezira para que nós possamos enchulatá-lo com golpes de Taekwondo? Vocês podem não acreditar, mas a maioria das sugestões partiu do próprio Ziquezira. Nós pegamos o que ele gostaria de ser e simplesmente transformamos na mais pura realidade, porque Disney é especialista em tornar sonhos em realidade muito mais do que o baú do Silvio Santos aí. E o que o senhor quer dizer a respeito da influência de sua filha, a sino-japonesa Paula Disney, que vem trazendo muitas influências de mangás e animes para a Disney, e estão dizendo que ela está acabando com o espírito da empresa? Isso é uma grande mentira. Todos sabem que o Ziquezira foi durante muitos anos, nos anos 60 até 82, um dos maiores animes de todos os tempos, e por conta disso os otakus amam o Ziquezira de paixão e nós, de Walter Disney Producciones, todo dia, quando levantamos, agradecemos aos céus por conta disso. O novo Ziquezira parece muito com o anterior, exceto no fato de que ele está completamente diferente. Agora, suas mãos e pés têm o mesmo tamanho, no mínimo, de sua própria cabeça. E para isso ter mais harmonia entre as partes, seus antebraços e canelas são, digamos assim, gigantescos, mais do que os do próprio incrível Hulk. Sem, no entanto, o centro de seu corpo deixar de ser uma espécie de pau de vira-tripa, mais ou menos como o Rescendível, por exemplo, ou o Stux. O que interessa, resta saber o que pensará a comunidade internacional a respeito disso. Renato Rachado, de Londres, para o Jornal Nacional. Procurados, os representantes brasileiros de Walter Disney Producciones não quiseram se manifestar, mesmo porque não conseguiram retornar os telefonemas das nossas equipes
principalmente porque eles não possuem telefones que nesta época eram absurdamente caros. A seguir, ministro Carlos Alberto de Nóbrega assume o Banco Central. Super-Homem recebe a advertência do Sintacta 3 para pedir autorização antes de sobrevoar o Brasil. Boa noite. Boa noite. ZYB171 Saltcover São Paulo. Assiste, gente, por favor. Fala eles parar de bater a máquina, que eu não tô ouvindo os meus pensamentos. Aquela barulheira desgraçada. Por favor, gente. Então é isso, gente. Esse é o Jornal Nacional, um programa que vocês ainda vão ver muito aqui na Saltcover. Jornal Nacional é tipo Sonic, sabe? Todos os trocadilhos que você podia fazer com o nome Sonic são usados pela própria história original. Fica muito difícil criar um negócio assim. E outra coisa também, vocês vão perguntar, mas não era Jornal da Cover? Não, Jornal da Cover é aquele que passa lá de noitão, não sei das quantas lá, que tem a Cristiane Pelado, tem o William Vaca, é aqueles apresentadores que vocês já conhecem. Vocês estão vendo que nós gravamos em um novo velho formato, nós gravamos em SDTV, 60 frames por segundo. Não sei se vai dar certo no YouTube, os 60 frames por segundo, mas sei lá, a gente tentou. E com o SDTV as imagens ficaram com aquele tons de envelhecimento que eu não consigo fazer direito se eu fizesse por cima do HDTV. Vocês também devem ter estranhado que, tipo, meio que falta a trilha sonora nesse telejornal. É porque em 1985, acredite, a principal trilha sonora dos telejornais era aquela barulheira de máquina de escrever, que eu sempre tentei imitar de tudo quanto é jeito e nunca consegui. E eu também errei, né? Agora, no Jornal Nacional, isso é coisa do William Bonner, né? Na época era o Jornal Nacional, está começando. Eu sempre quis imitar essa época do Jornal Nacional, tudo bem, talvez você não se lembre dessa época, mas essa época foi importante para mim, foi nesse padrão de telejornal que eu vi, por exemplo, as informações sobre o estado de saúde do Tancredo Neves, o Plano Cruzado e outras coisas aí daquela época. E esse era o programa que meu pai assistia, mesmo se tivesse uma hecatombe nuclear. Como eu gostaria que meu pai já tivesse 2 televisores em casa, como as famílias norte-americanas já estavam tendo naquela época. Infelizmente, naquela época, televisão era só uma na sala e... Obrigado a todos, voltamos em breve com vídeos muito melhores do que este aqui na minha, na nossa televisão Saltcover.